Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante que está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 16, cujo título é Obediência a Deus. Deus, nosso Pai Celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita bondade e amor, nada exige do ser humano a não ser uma obediência fiel à sua palavra. Nós temos na Bíblia Sagrada inúmeras palavras que versam a respeito da obediência. Obedecer não é somente a vontade que Deus tem que nós sigamos. Obedecer é também uma forma de mostrarmos que temos conhecimento, caráter, fé e outras características inerentes a Ele, ao nosso Deus. Obedecer é uma forma de nós mostrarmos que temos conhecimento e que verdadeiramente cremos em Cristo Jesus, que se entregou na cruz do Calvário por nós. Cristo sempre falou, quando ele estava nessa terra, que ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então, se ele veio cumprir essa vontade do Pai, essa também é uma prévia condição e é essencial para a entrada no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus por merecimento ou por seu esforço próprio ou pelas obras. Só podemos entrar no reino de Deus pela graça. Diante disso, nós podemos falar sobre vários aspectos que nos conduzem a uma obediência sincera a Deus. Então, para obedecermos a Deus, precisamos estar alicerçados do caráter. Está escrito lá, Mateus capítulo 7, versículo 24. Lá está escrito claramente: todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Portanto, irmãos, a obediência à vontade divina é uma condição básica para a salvação. Embora a salvação é uma dádiva de Deus, e o cristão deve buscá-la continuamente, recebê-la, evidenciá-la mediante uma fé sincera e um esforço decisivo. Nós, cristãos, precisamos mortificar o pecado e se apresentar a Deus como sacrifício vivo, vivendo uma vida justa em virtude dessa dádiva que Deus nos concede. Uma outra característica da obediência a Deus é que ela é a chave do conhecimento espiritual. Está lá no livro de João, capítulo 7, versículo 17. Assim está escrito: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a sua doutrina. A graça
e o poder de Deus e a vida espiritual nos são comunicadas continuamente através de Cristo Jesus. Deus, com toda certeza, sempre tornará possível a prática da obediência que Ele requer de cada um de nós. Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. Isso segundo a sua vontade. Uma coisa é certa, isso não anula a responsabilidade nem a ação do crente. Nós somos livres para recusar e aceitar a Deus. Nós temos livre-arbítrio. Então nós podemos tanto recusar como aceitar a Deus. Porém, irmãos, Cristo Jesus declara que a verdadeira fé e o conhecimento experimental dos seus ensinos requerem um desejo sincero da pessoa em fazer a vontade de Deus. Portanto, crer é estar decidido a obedecer. Uma outra característica sobre a obediência a Deus é que ela garante a bênção e a comunhão divina. Também está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 23. E assim está escrito: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, irmãos, quem ama Cristo Jesus e obedece à palavra de Deus, além das bênçãos especiais que receberam em suas vidas, também sentirão a presença imediata e o amor do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo nas suas vidas. O caráter santo sendo manifestado na nossa vida, pois nós, como ramos da videira, uma videira verdadeira, permaneceremos em Cristo Jesus e Ele em nós. Daremos frutos e frutos que Deus espera que todo cristão dê. Que maravilha, irmãos. Uma outra característica que a obediência é exigida de todo o coração. Não basta palavras, eu obedeço. Ela tem de ser uma obediência interna, no coração, e que vai aparecer externamente. Palavra descrita no livro de Deuteronômios, capítulo 26, versículo 16, que é o texto que nós lemos essa noite. A verdadeira fé não é crer e confiar em Cristo Jesus. Crer de um modo estático, mas com uma dedicação amorosa, abnegada, que nos aproxima de Deus continuamente, como nosso único Senhor e Salvador. O nascimento espiritual é fundamental para a salvação. E só poderemos recebê-lo mediante Cristo Jesus. E só terá lugar no ser humano quando ele se arrepende de seus pecados, volta-se para Cristo e coloca a sua fé pessoal nele. Mas para isso envolve uma mudança de vida, uma mudança da velha vida de pecado para uma nova vida de obediência.
onde somos libertos da escravidão do pecado e passamos a ter disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito Santo em uma vida de retidão mediante uma comunhão profunda com Ele. Uma nova característica da obediência é o preço do êxito. Palavras descritas nos livros de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ali está escrito: não cesses de falar sobre o livro da lei, ou seja, da palavra de Deus. Antes, medita nele, para que faças segundo o que nele está escrito. Então farei prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o que a palavra de Deus nos promete. A palavra de Deus nos garante que todos os que conhecem e seguem a palavra de Deus serão prósperos e bem-sucedidos. Os requisitos para essa prosperidade e sucesso estão alinhados em seu forte, corajoso e diligente os requisitos para essa prosperidade, irmãos, para esse sucesso, estão alinhados em ser forte, ser corajoso, ser diligente, tendo a palavra de Deus como guia supremo em tudo que cremos, em tudo que fazemos, estudando a todo dia a palavra e nela meditando a cada momento. E quando nós falamos em prosperidade, não estamos falando que você vai ser rico, porque prosperidade é você ter uma vida farta, uma vida na presença de Deus. E isso nada lhe faltará, porque tudo que você precisar, Ele vai operar e fornecer na sua vida. Uma outra característica da obediência é que a obediência é melhor do que o sacrifício. São palavras descritas no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ali está escrito: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer de coração à palavra de Deus é melhor do que qualquer forma exterior de adoração, serviço a Deus ou abnegação. Sim, irmãos, nós devemos seguir a palavra de Deus e não os nossos conceitos de certo ou errado, e que muitas vezes colocamos acima da revelação dada por Deus através da Bíblia Sagrada. O culto, a oração, o louvor, o serviço a Deus somente terão valor verdadeiramente para Ele, para Deus, se forem acompanhados de nossa obediência. Não adianta vocês ter na igreja um santão e fora da igreja um diabão. Então, para Deus só servirá se tudo isso estiver enquadrado dentro dos padrões de retidão. De nada valem se desejamos conhecer os seus caminhos, mas ao mesmo tempo vivemos no pecado. Vivemos indiferente aos seus santos mandamentos. Adorar a Deus
exteriormente, dando a impressão de que, ainda que andássemos nos seus caminhos, mas ao mesmo tempo nos conformamos com o mundo. Então você quer andar nos caminhos de Deus, mas não quer largar o mundo. Com isso, irmãos, aquele que faz isso despreza o estudo diligente da palavra escrita. Se torna hipócritas e a nossa adoração não será recebida por ele, pois essa forma de agir é uma ofensa e uma abominação para a santidade de Deus. Uma outra característica, irmãos, é que a obediência garante a entrada no reino de Deus. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 23. Lá está escrito claramente: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse vai entrar no reino de Deus. Cristo Jesus nos ensina que o cristão pode fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa em virtude dessa dádiva. Porém, irmãos, segui-lo implica em obrigações sérias no tocante à justiça, à aceitação de perseguição, ao amor aos inimigos e à renúncia pessoal. Em nossos dias, muitas pessoas que professam ser cristãos verdadeiros e muitos pregando a palavra e realizando milagres em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo, irmãos, levam uma vida má e imoral. E essas pessoas Deus não aprova. Essas pessoas são enganadores. Elas estão enganando a si mesmo, julgando-se salvos, quando na verdade o seu galardão já foi recebido. Porque eles receberam o galardão nessa terra. Mas serão rejeitados por Deus, pois Ele não os conhece. Sucesso ministerial nessa terra não serve de padrão para a salvação. E sim, o que é padrão é um verdadeiro relacionamento com Cristo Jesus. Eu costumo dizer que lá no inferno tem um lugarzinho especial reservado só para pastores, para pregadores, para essas pessoas que vivem em duplicidade, falando ser cristãos verdadeiros, pregando a palavra, mas tendo uma vida imoral perante Deus. Uma outra circunstância, irmãos, é que sem fé é impossível obedecer. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você não tiver fé verdadeira, também é impossível obedecer. Não são palavras minhas, está escrito lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia, em primeiro lugar, que ele exista. Em segundo lugar, que ele é o galardoador
dos que o buscam. Então, o cristão deve crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo. Um Deus que tem cuidado de nós, buscando com sinceridade, reconhecendo que Ele é o nosso escudo, a nossa grande recompensa. Precisamos desejar ansiosamente a sua presença e a sua graça. Sabe, irmãos, diante dessas características, nós podemos claramente dizer que obedecer inclui obedecer a sua voz, a voz de Deus. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Ali diz: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todos os caminhos que eu vos mandar, para que vos vá bem. Obedecer implica em obedecer à lei. Está lá em Isaías 42, 24. E ali diz: entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores, pois pecaram, não dando ouvido à sua lei. Se o cristão andar na cegueira e surdez espiritual, será espolhado por seus inimigos, e não haverá ninguém para livrá-lo. Então, irmãos, observar os mandamentos, observar a lei, que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, é de suma importância. Teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Aqui nos é indicado onde poderemos encontrar o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é no temor de Deus, a Ele em amor e na obediência. Obediência aos seus mandamentos. Somente em Deus é que temos a satisfação e a alegria que não será encontrada em lugar nenhum, a não ser nele, o próprio Deus. A obediência, irmãos, ela deve ser voluntária. Está lá nos Salmos 18, versículo 44. Basta que ouça a voz de Deus e obedecemos. Ela é única e é verdadeira. Devemos orar sempre para que Deus nos mantenha com um coração humilde, que mantenha no nosso coração as suas palavras e que a nossa vida fique livre de pecados. Isso é agradável a Ele, isso é agradável a Deus. A meditação do nosso coração e a reflexão de nossa mente são agradáveis a Deus, nos leva a uma obediência voluntária. Além de ser voluntária, a nossa obediência deve ser sem reservas, sem desvios. Está lá escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 14. A Bíblia nos fala claramente das consequências que podem vir sobre aqueles que se desviam do Senhor. Ela fala em castigo, ela fala em destruição,
grandes aflições, dispersão e cativeiro. Tudo isso é fruto que serão colhidos por todos que se desviam e não obedecem sem reserva à palavra de Deus. Nossa obediência deve ser constante. É isso que Paulo falou aos Filipenses. Capítulo 2, versículo 12. Mas devemos obedecer com temor e com tremor. Todo cristão deve ter um santo temor que o faça tremer diante da palavra de Deus. Temor não é medo. Temor é ser obediente. Nós devemos saber temer para não nos desviarmos da sua palavra e nos enveredarmos pelo caminho do mal. O temor a Deus não pode ser destrutivo, e sim construtivo. Um temor que nos controla, nos redime e nos aproxima de Deus, nos aproxima de suas bênçãos, nos aproxima de sua pureza moral, nos aproxima da vida e da salvação. Temendo tudo o que pode nos acontecer pelas consequências do pecado em nossa vida. Uma coisa é certa, irmãos. O maior exemplo de obediência que temos é Cristo Jesus. Pois ele deu a sua vida para que a palavra de Deus fosse cumprida. Muitas pessoas da Bíblia também nos servem como exemplo de obediência. Podemos citar, entre outros, Abraão, Noé, Caleb, Josué, José do Egito, Josias, Davi, Paulo, enfim, existe uma gama de pessoas que obedeceram a Deus. E Deus mostra na sua palavra que todas essas pessoas passaram por sabores, passaram por consequências terríveis, mas que ao final todas elas foram vitoriosas para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador. Amém.